Fala pessoal, que privilégio poder estar gravando mais um vídeo para vocês. É um vídeo aí que vamos falar um pouco sobre a participação do agro na economia brasileira. Que peso tem o agronegócio na economia brasileira do nosso país? E nós temos visto que, por mais que tenha reduzido as áreas plantadas, o agronegócio, ano a ano, ele cresce de uma forma extraordinária. Então, é isso que nós vamos analisar hoje juntos. Você pode ver que aí, nesse próximo slide, o setor da agropecuária ele teve uma participação no PIB de 2025, um crescimento de 11,7%. Isso é, 775,3 bilhões em valores adicionados, representando aí cerca de 6,1% do PIB total. Já o setor de serviço ele teve um crescimento de 1,8%. E a indústria menos ainda, um crescimento de 1,4%. Então pode ver que o setor da agropecuária tem uma parcela muito grande no PIB brasileiro. Isso se deve ao avanço da tecnologia, muito investimento, e eu diria muito mais do que isso, do que investimento em tecnologia, investimento financeiro, perseverança aí dos produtores que insistem em fazer com que esse país possa produzir cada vez mais e, é claro, trazer o sustento para a nossa mesa. E o que levou o crescimento do PIB? Quais são as commodities que têm alavancado o crescimento do PIB? Está aí nesse slide a soja, o milho, o café e a pecuária. Esses quatro fatores que fazem com que o PIB brasileiro tenha um avanço muito grande, seja responsável aí pelo avanço do PIB nacional. E já que estamos falando em grãos, vamos falar sobre o poder da soja no ano de 2025. Aí temos os indicadores, a exportação da soja ultrapassou a casa de 52 bilhões de dólares, e já a participação nas exportações do agro, 31%. O volume exportado da soja em 2025 foi de 132 milhões e 800 mil toneladas. Realmente, ano a ano, a gente tem visto aí uma safra recorde, principalmente da soja, uma das principais produtos que alavanca aí o setor do agronegócio. E tem trazido muitos resultados. Nós temos aí um crescimento, principalmente no setor de tecnologia, na área da soja. Existe um investimento muito grande mesmo para que a soja possa produzir cada vez mais. E esse investimento tem dado um excelente resultado. Nós estamos vendo aí no número de 2025, 52 bilhões de dólares de exportação, um crescimento de 31%, e um volume de mais de 138 milhões de toneladas. Isso realmente não tem o que dizer de um volume grande como esse. E o fato de isso estar crescendo significa que o Brasil ainda é um dos maiores produtores da soja. E os agricultores têm focado cada vez mais, não somente em aumentar a área de plantio, em algumas regiões isso às vezes é impossível, mas principalmente aumentar aí a tecnologia para que eles possam produzir mais em um pequeno espaço da sua propriedade. E o mercado do milho? O mercado do milho ele continua expandindo cada vez mais, principalmente na cultura da safrinha. Já as exportações seguem fortes. O mercado depende de negociações diárias. Existe necessidade constante de intermediação. Então, o mercado do milho é um mercado constante, ele não para. Diferente da soja, que tem muita oscilação. O mercado do milho já não. O mercado do milho ele realmente tem um patamar de comercialização cada vez maior. E depende muito das negociações feitas entre as trades, entre os produtores, entre os outros compradores, que são as trades. E
a necessidade, existe aí uma necessidade constante de que nós, corretores, possamos estar fazendo essa intermediação dos negócios. Esse é realmente o milho é um dos produtos mais, eu diria, mais gostoso que tem de se trabalhar, porque não existe muitas variações de sementes de milho. Então, não existe commodities para você ter que estar se preocupando com commodities. Então, é realmente uma comercialização direta. E trabalhar na intermediação do milho realmente vai te trazer um grande benefício, vai te trazer um know-how muito grande na profissão corretor de grãos. E o fechamento de 2025, divulgados em 2026 pela parceria entre o CNA e o CPEA. Os principais números são: o PIB do agro em 2025 foi de 3,20 trilhões de reais. A participação na economia brasileira cresceu chegou a 25,13% do PIB nacional. Um crescimento do setor de mais de 12,2% em relação a 2024. Veja que realmente o setor que nós estamos trabalhando tem crescido cada vez mais, tem procurado crescer mesmo com as intempéries, mesmo com chuva demais, seca demais, mas o crescimento do agronegócio ainda tem sido recorde em todo o país, principalmente aí na questões da soja, do milho, como eu já citei anteriormente no slide anterior. Isso tem realmente feito com que cada vez mais o setor do agronegócio venha a crescer de uma forma substancial. E o outro lado importante é que em 2024 o agro representava 22,9% do PIB. Olha só o pulo que deu em 2025. Subiu para 25,13%. Então, eu costumo dizer que o agro não apenas continua forte, ele está aumentando a participação dentro da economia do país. Cada ano que passa, a gente vê o agro se destacando ainda mais no PIB brasileiro, né? Conseguindo uma parcela maior, né, do PIB. Isso se deve a investimento na tecnologia, isso se deve realmente ao profissionalismo do produtor rural no campo, se deve principalmente à concentração de grande tecnologia para que pequenas áreas possam produzir cada vez mais. E aqui nós vemos a oportunidade para os corretores de grãos, né? O produtor, ele produz, né? Ele é responsável por produzir todos os grãos que são comercializados. As trades, elas precisam originar compradores com procedência. Já a indústria precisa comprar para industrializar. É aí que entra, né, o corretor de grãos, fazendo com que todo esse mecanismo possa funcionar da melhor forma possível. Então, essa é a pequena introdução sobre o PIB brasileiro, sobre a importância do agronegócio no Brasil. Eu gostaria de trazer para vocês nessa pequena aula, para que vocês possam realmente focar e analisar como o agronegócio tem crescido ano a ano. Quero agradecer aí a presença de todos nessa pequena aula e qualquer dúvida aí estou à disposição. E para quem quiser saber mais sobre o agronegócio, tem um material espetacular que eu criei, chama Corretor de Grãos, 10 passos para ter sucesso no agro. E se você quer dar um passo a mais ainda no setor do agronegócio, na profissão corretor de grãos, eu tenho também a minha mentoria individual, que é Corretor de Grãos 2.0, que vai fazer com que você realmente dê um pontapé inicial com toda a força aí na profissão corretor de grãos. Ok? Nos vemos nas próximas aulas.